Bom dia, pessoal. Meu nome é Bento e hoje é o nosso quinto episódio do podcast Nessa. Hoje a gente tem a honra de apresentar para vocês o PhD Misael Costa Júnior. O Misael, ele é graduado em Ciência da Computação pela Estadual do Piauí. Ele tem mestrado e doutorado em Ciência da Computação e Matemática Computacional pela USP. A grande área dele é Engenharia de Software. E a área específica dele, de atuação do mestrado e doutorado, foi na área de teste de software, né? Misael, se tiver faltando alguma coisa nessas especificações, depois você pode complementar. Atualmente, o Misael ele é analista de qualidade na PrimeUp e professor universitário na Faculdade 7. Né? Um breve resumo, né? Antes do mestrado, o Misael ele foi desenvolvedor back-end e desenvolvedor mobile, né? E durante o doutorado, ele fez uma transição para a indústria, né? Então, hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre essa transição que o Misael fez, né? E também ele vai falar para a gente um pouquinho dessa história que ele teve na área da computação. E já nesse ensejo, né, eu gostaria de estar perguntando para o Misael. Misael, como que foi essa sua iniciação na carreira da computação em si, né? E essa escolha pela academia e transição para a indústria, se você puder falar para a gente nessa introdução. Claro. Primeiramente, bom dia, pessoal. Agradeço muito o convite. Para mim é um prazer estar conversando com vocês, especialmente por conta dessa ideia de vocês terem criado um podcast na universidade. Isso é muito bom. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa hoje, que é trabalhar com essa disseminação de conhecimento, compartilhamento de conhecimento dentro da universidade, né? A gente precisa mostrar para todo mundo o que acontece em termos de pesquisa e conhecimento dentro da universidade. Então, essa realmente foi uma ideia muito boa. Então, na computação eu iniciei na parte técnica, né? Na parte de manutenção de computadores, né? Eu não tinha muito jeito para coisa, mas eu lembro que quando eu era criança, eu tinha um vizinho, né? Que ele era técnico de computadores, mexia com a parte de redes também, e eu era muito amigo do filho dele. E aí a gente passava muito tempo juntos, brincando, e aí durante esse período que eu ia para a casa dele, eu sempre via ali o computador, né? Aquele computadorzão de cubo grande, ficava em cima da mesa, né? E aí eu fui criando aquela intimidade com a máquina, né? Eu fui tentando ali, querendo entender o que acontecia. E aquilo ali me criou uma curiosidade, né? E aí eu comecei, na escola ali, eu comecei a fazer uns cursos na área da computação, especialmente na área de manutenção, a parte técnica ali, manutenção de computadores, apesar de que nunca foi a área que eu gostava mesmo. Eu só queria saber como fazer, como funcionava o computador por dentro, né? Mas a parte que eu sempre me interessei foi a parte realmente ali de desenvolvimento, de como desenvolver aplicativos e programas, né? E aí foi quando eu tomei a decisão de fazer vestibular para a área de computação, né? E foi interessante porque antes de computação, eu fiz física, né? Então eu cheguei a cursar física, que era uma disciplina que eu adorava, até hoje eu adoro. Eu leio livros, eu compro livros de física para ler, porque eu realmente gosto, mas não era o que eu queria levar para a área profissional. A área profissional, real, de fato, o que eu queria era computação. E depois que eu entrei em computação, cara, eu me apaixonei. Eu me dei muito bem assim na graduação. Sempre procurei participar ali de iniciação científica, de estar ali fazendo monitoria, de estar tendo contato com alunos ali. Então, assim, foi uma área que eu me identifiquei, assim, desde o início, assim, foi uma área que me cativou. E foi a partir de referências de professores, né? Eu tive excelentes professores na minha graduação, embora a minha universidade não seja uma universidade tão grande assim, mas eu tive excelentes professores. E meus professores, eles tinham mestrado e doutorado, né? E uma coisa, assim, que ficou bem marcante para mim, porque eu tinha um professor que era um professor bom, e que durante a minha graduação ele teve que se ausentar para fazer mestrado. Ele se ausentou, assim, durante uns 2 anos para fazer mestrado. E quando ele voltou,
ele voltou, eu ainda estava na graduação, então ele ainda deu aula para minha turma, né? E cara, a aula dele mudou totalmente. Assim, é como se tivesse mudado da água para o vinho. Assim, ele já vinha com umas discussões extremamente interessantes na disciplina, trazia artigos, já tinha aquela coisa de fazer uma roda, discutir sobre as coisas. E quando eu vi isso, que, cara, o que esses caras estão vendo no mestrado, doutorado, para esses caras mudarem tanto, né? E aí foi quando eu comecei a pedir auxílios ali para os meus professores, para as pessoas ali que eu tinha como referência na universidade, para eu conseguir entrar no mestrado e posteriormente no doutorado, né? Para falar a verdade, eu nunca quis ir para a USP, nunca quis ir para São Paulo, melhor dizendo, né? Como eu sou do Nordeste, a minha ideia era ficar pelo Nordeste, né? Então, eu fazia ali na UFC, na UFPE, só que eu perdi as inscrições da UFC. Cara, você vê como é que são as coisas da vida, né? Eu ali me preparando para fazer o mestrado, fazer a prova do mestrado, juntando documento ali para fazer a inscrição. E aí eu percebi que eu estava me baseando pelo edital do ano anterior. Olha a loucura de estudante, né? E aí eu perdi as inscrições, cara, da UFC. E eu lembro que chorei pra caramba, fiquei muito triste, porque a UFC era o que tinha mais próximo de mim, que eu sou do Piauí, né? E aí eu, caramba, perdi as inscrições. E eu tava fazendo o processo seletivo da UFP também, que era a Federal do Piauí. Aí eu passei na UFP, e aí eu tentei na USP, né? E na USP eu passei também. E aí viu todo aquele glamour da família. Não, vai pra USP. Você passou na melhor do Brasil, uma das mais reconhecidas do mundo, vai pra USP. E aí eu fui pra USP. E aí começou a minha história no mestrado e doutorado, né? E puxando o gancho nisso, da onde veio a ideia de trabalhar com qualidade e teste de software já na academia? Já era uma coisa que você queria, ou já era algo que você encontrou no meio do caminho? Se você puder comentar um pouquinho sobre isso? Através de alguma dor. Foi uma surpresa, né? Você sabe muito bem que no mestrado dificilmente a gente escolhe o que a gente vai fazer, né? A gente é escolhido. E tem uma coisa que eu não contei, mas durante a minha graduação, acho que ali nos terceiro ano de graduação, 2 anos e meio, em uma disciplina de engenharia de software, eu junto com outros amigos, né, em torno assim de 3, 4 amigos, a gente criou um aplicativo, né? E esse aplicativo é um aplicativo para dispositivos móveis, né? Um aplicativo que ele se chamava de Olho na Cidade, que era um aplicativo em que as pessoas baixavam o aplicativo, tiravam fotos de problemas da cidade, e ali elas postavam no aplicativo. Aí o aplicativo ele já tinha aquela ideia de feed, né? Que hoje é como se fosse um Instagram. Então a gente já estava com aquela ideia de formar um feed, de você curtir, compartilhar e comentar, né? E esse aplicativo ele rodou toda a nossa região, né? Até que a gente começou a receber alguns fomentos, né? Alguns financiamentos de prefeituras, do próprio governo. Então a gente começou a receber alguns financiamentos ali para a gente colocar a ideia para frente, né? E aí isso acabou me gerando várias oportunidades. O aplicativo acabou sendo vendido. E aí foi quando eu fui para a área de desenvolvimento, né? Eu trabalhei como back-end. E quando eu trabalhei como desenvolvedor back-end, eu trabalhava no desenvolvimento de um sistema de telecomunicações, desenvolvendo mensageria. Uma coisa interessante é que a gente só desenvolvia, cara, assim, nas primeiras etapas do projeto. Como uma das principais dificuldades da área de teste de software é você conciliar a atividade de teste de software com outros parâmetros. E um dos principais é tempo de projeto, né? Então, assim, o tempo de projeto é um dos principais inimigos da área de teste de software, porque você acaba não aplicando as atividades de teste, ou você aplica elas de forma ineficiente, quando você não tem tempo de projeto, né? Então, a gente já tinha esse problema lá no projeto em que a gente trabalhava. Era uma equipe grande de desenvolvedores, e ali eu desenvolvendo, a gente só desenvolvendo, fazendo entrega, aí até que teve um dia que o pessoal que recebia o produto, né, eles tinham uma equipe deles de qualidade, até então a gente não sabia o que era uma equipe de qualidade, era ali o ano de 2014, mais ou menos, 2013, 2014. Então, assim, não era tão, assim, popular você ter uma área de qualidade e teste de software numa empresa, né? E aí,
quando a gente viu, voltou tudo, cara. Então, tudo que a gente tinha desenvolvido voltou, porque não passou nos requisitos de teste lá que o pessoal havia, nos casos de teste que eles haviam definido, né? E aí foi quando a gente sentou aqui, cara, o que esse pessoal está fazendo? Como eles estão testando? O que a gente pode fazer para a gente testar antes de enviar o que a gente desenvolveu, né? E aí foi quando eu conheci, tive o primeiro contato com a área de teste de software. E como desenvolvedor, eu comecei a desenvolver testes de unidade, né? Porque se a gente olhar a pirâmide de teste ali, o teste de unidade normalmente ele é realizado por quem desenvolveu a aplicação, né? Que é o próprio desenvolvedor, né? E ali foi quando eu tive o primeiro contato. E quando eu fui para o mestrado, quando eu me inscrevi no mestrado, eu tive a sorte de cair na mão de um cara que é um dos principais nomes da área de teste no Brasil, né, que é o professor Márcio Delamare. E ali foi quando, de fato, eu comecei a estudar sobre a área de teste de software. E bacana você ter comentado, né, que o orientador dele é o material que ele produziu, né, o que todas as universidades utilizam, né, como base, né? Isso é verdade. Exatamente. E tanto é que o livro dele está aqui, ó. O livro dele está aqui em cima. Tem um outro ali que está embaixo. E, cara, eu faço questão eu falei isso durante a minha defesa de doutorado, né? Que eu faço questão de mostrar o material didático que a gente utiliza durante o mestrado e doutorado, que, ó, utiliza esse livro, esse cara aqui é um dos principais nomes da área no Brasil. Eu faço questão, porque no mercado as pessoas fazem muito, principalmente na área de qualidade, elas fazem muito transição de carreira, né? Então, vem muita gente em transição de carreira ou vem pessoas, às vezes, com uma formação mais objetiva, né? Não vou dizer que tem nada a ver com pior formação ou menor, não tem nada a ver com isso. É uma formação mais objetiva, que não tem problema nenhum. E muitas vezes as pessoas acabam não tendo contato com esses autores, né? Com esses pesquisadores, e acabam focando muito o aprendizado da área de teste de software em sei lá, teste manual, automação de teste, sem saber o porquê que está fazendo aquilo ali, sem saber o porquê que aquilo ali foi proposto, né? Então, toda oportunidade que eu tenho de, às vezes, ministrar um treinamento, ministrar uma palestra, eu faço questão de estar colocando essas referências. Misael, que é o Jonathan, duas perguntas em uma. Tranquilo, pode ficar à vontade. Olha só, a primeira, pelo fato de ter o boom da IA, certo? Me vem um questionamento que eu gostaria de fazer, que é o seguinte: você vê que a IA tem contribuído para a qualidade do software, é muito recente isso, né? Assim, IA está há muito tempo na humanidade, digamos assim, mas devido ao ChatGPT e outros, isso deu uma visão um pouco maior e está ganhando mais peso, está sendo mais aprimorado, etc. Dado isso, você consegue observar que está ajudando a melhorar a qualidade do software, melhorar os testes de software? Isso é uma pergunta. A outra você percebe que, porque tem muitas pessoas que falam assim, a academia fica inventando um monte de coisa e não é aplicado, né? De fato, algumas coisas a gente dá o pontapé, investiga, demora para depois aquilo lá gerar um resultado de fato, né? Mas você vê aplicações de coisas que a gente adota na academia que são aplicadas na indústria? Beleza, vamos para a primeira pergunta, né? Cara, eu vejo, assim, é muito difícil a gente falar sobre o que a IA vai proporcionar para a gente nesse momento, né? Acho que aí seria uma visão muito médio e longo prazo, né? É muito difícil a gente falar sobre isso, né? Porque está avançando muito rápido. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer daqui a 10, 20, 30 anos. Se vão existir essa quantidade de desenvolvedores ou se a IA ela sozinha vai construir um programa, vai validar o programa, então, e a gente só vai precisar de pessoas que saibam utilizá-lo. Então, assim, é muito difícil a gente falar sobre isso hoje, né? Mas o que eu vejo como a IA hoje é um auxílio, ela é um suporte, ela é um bom suporte. Então, assim, eu estou com uma dúvida, eu quero poder desenvolver melhores casos de teste, eu quero entender como é que eu vou fazer para validar esse programa e tal. Aí eu acho que a IA pode ajudar.
é um auxílio ali no dia a dia do nosso trabalho, entendeu? Eu vejo muito a IA dessa forma. E é como eu procuro, por exemplo, dizer isso para os meus alunos. Para mim não cabe eu dizer, por exemplo, para um aluno, para ele não utilizar a inteligência artificial. Não tem como eu proibir ele, porque, cara, hoje todo mundo tem acesso ao chat GPT, ao Gemini, e a mais nova agora que é o DeepSeek. Então, assim, é muito difícil eu proibir o aluno de ele não utilizar. Mas eu sempre procuro dizer para eles, olha, vejam a IA como um suporte, como um auxílio. Procuram utilizá-la da forma mais ética possível e procuram entender aquilo que ela está entregando de resultado para vocês, que é para a gente poder usar ela como se fosse uma interação ali de conhecimento, de compartilhamento de conhecimento. E aí eu acho que dessa forma todo mundo sai ganhando. Então, hoje eu vejo a IA dessa forma. E uma coisa interessante é que hoje na indústria, muitos processos seletivos, eles já estão pedindo para os analistas de qualidade, já estão perguntando, né, para os analistas de qualidade qual o conhecimento deles com IA. Então, assim, é uma coisa, porque as empresas já estão começando a inserir plugins dessas principais ferramentas, né, dessas ferramentas de prompt, né, nas empresas, entendeu? Exatamente para que os analistas de qualidade, que é no caso da minha área, mas também os desenvolvedores possam utilizar, para poder escrever melhores casos de teste, para poderem trabalhar mais a questão de cobertura de casos de teste, para poder utilizar no dia a dia como um suporte, como aquilo que eu falei, que eu acho que é o melhor uso que a gente pode fazer da inteligência artificial hoje, né? Sobre a segunda pergunta, eu não lembro da segunda pergunta. É sempre assim, quando faz duas perguntas, a gente sempre esquece de uma delas, né? A segunda pergunta é referente a, por exemplo, se a pessoa... Porque na academia a gente tem coisas que a gente investiga a longo prazo e que demora a ser adotado de fato, né? Por exemplo, sim. Ficou um bom tempo analisando o Codesmel, né? Na academia, para depois isso ser aplicado na indústria. Aí como você vê, porque tem gente que fala que o que a gente faz não é aplicável. Você consegue ver coisas na sua área que, de fato, fala assim, não, isso daqui a gente estuda na teoria mesmo, isso daqui realmente é muito aplicado na indústria, os alunos precisam aprender isso daqui, os alunos precisam dominar, porque a indústria cobra isso daqui. Sim, eu acho assim que é uma pergunta que tem várias vertentes. Assim, eu considero que tem várias vertentes, porque eu já refleti muito sobre essa pergunta, porque eu já recebi muita pergunta dessa forma, né? Similar a essa, né? E eu vejo assim, eu trabalhei no meu doutorado, eu posso dizer que o doutorado me ajudou a entrar na indústria, a fazer a transição para a indústria. Por que eu digo isso? Porque além de eu trabalhar na área em que eu tive toda a minha formação durante o mestrado e doutorado, no meu doutorado eu trabalhei com testes não funcionais, né? E minha primeira entrada no mercado foi para testes não funcionais. Então eu entrei para liderar, eu assim logo de primeira, porque no doutorado eu estudei ali dentro dos principais requisitos não funcionais ali, eu trabalhei especificamente com segurança e performance de aplicações. Foram os dois que eu trabalhei no meu doutorado até eu focar ali a minha tese em segurança. Mas eu sempre estudei os dois ali de forma mais profunda, né? E quando eu fui fazer a migração para o mercado, a minha primeira oportunidade foi para liderar um time de performance, de teste de performance. Então, assim, lá em 2020, mais ou menos. Então, assim, a empresa que eu estava indo, a empresa do mercado financeiro, eles tinham um problema. Mercado financeiro, sistema crítico, envolve dinheiro, precisa de estabilização, disponibilidade da aplicação. Então, eles precisavam de alguém da área. Cara, a gente precisa de alguém que entenda a área de performance para poder nos sugerir um processo e poder executar testes de performance aqui na nossa plataforma. E eu já tinha toda a bagagem teórica. Eu sabia tudo ali que era de mais necessário ali da área de performance. E tinha conhecimento de ferramentas. Por outro lado, eu não utilizava essas ferramentas em sistemas reais, até porque eu estava utilizando ali apenas no meu mundo ali da pesquisa, né? Mas como eu tinha toda a base, todo o background ali, foi questão de detalhes, até eu entender qual era a necessidade daquele cliente, né?
e poder definir um processo de teste de performance, e aí a médio prazo, a curto prazo, a gente já começou a ter resultados daquilo que foi proposto. E aí eu acho que isso já traz uma resposta para a tua pergunta, né? Então, assim, na academia, muitas vezes a gente estuda muito o que e como as coisas acontecem. E quando a gente chega no mercado, a gente simplesmente pega isso, toda essa bagagem, e transforma em aplicação para o mercado, com aquilo que o mercado precisa. Porque na academia a gente também pode produzir uma aplicação, mas com aquilo que é relevante para a academia. E talvez não seja tão relevante e necessário para a indústria. Mas isso não desmerece um lado ou outro. Porque eu, na minha pesquisa, eu estou fazendo aquilo que é aplicável para o meu mundo da pesquisa. Mas talvez se eu soubesse o que seria necessário para a indústria, talvez eu pudesse pegar isso aqui e aplicar as necessidades da indústria. Mas aí, como eu já tenho toda essa bagagem teórica, todo esse background, cara, é questão de detalhes até você adaptar isso para o mercado. E foi assim que eu fiz. E essa é uma das... Hoje, na empresa que eu trabalho, hoje eu estou como especialista lá em teste de software, né? Eu entrei lá para trabalhar com testes não funcionais, aí depois eu acabei sendo promovido para especialista em teste, porque eu não tinha só conhecimento na área de não funcionais, eu já tinha conhecimento em outras áreas da área de teste de software, e assim eu ocupava cargos em outras áreas, e hoje eu tenho uma oportunidade de realizar entrevistas de emprego, né? Então, eu tenho essa oportunidade de realizar entrevistas técnicas, né? E o que eu vejo de mais deficiente, cara, e muita gente que entra no mercado, é porque as pessoas se concentram muito em framework de automação. Assim, eu tenho que aprender o Selenium, eu tenho que aprender o Appium, em framework de automação, e muito assim em coisas que são unicamente aplicáveis. Mas parece que as pessoas não sabem o que elas estão fazendo e o porquê que elas estão fazendo aquilo ali. E na área de performance, isso é muito necessário. Porque para mim não basta eu utilizar ali uma ferramenta de performance, como por exemplo o JMeter, e unicamente o JMeter, sendo que eu não sei, por exemplo, por que eu preciso aplicar um teste de carga aqui? Por que é melhor eu aplicar um teste de estresse? Então, assim, as pessoas não sabem o porquê fazer isso, elas olham unicamente para a ferramenta. E esse é um background, esse pensamento crítico, é uma coisa que a gente desenvolve durante a pós-graduação. Então, eu acho assim que o pós-graduando, se ele souber utilizar isso a favor dele, cara, ele se dá muito bem no mercado, porque esse pensamento crítico, ele ainda é muito, muito raro no mercado, entendeu? Tá cada vez mais difícil a gente encontrar as pessoas acham que se elas aprenderem um framework, pronto, elas já se dão bem no mercado, né? Sendo que depois pode ser que por conta de uma mudança de projeto ou uma mudança de escopo do próprio projeto que elas trabalham, pode ser que aquele framework não seja mais utilizável. E aí você tem que usar outro. Ou pode ser que você tenha que pensar em resolver novos desafios e não mais aquele que você está na sua zona de conforto. E a gente sabe que isso na pós-graduação, isso faz parte do nosso dia a dia. Todo dia a gente resolve um desafio diferente. Todo dia a gente tem que se adaptar a um novo contexto. E eu acho que essa é a grande vantagem da pós-graduação, da pós-graduação em computação, né? A área que a gente está inserido, que ela te dá essas skills, né? Essas habilidades. Perfeito. Uhum. Tá me ouvindo aí, Museu? Então, foi bastante difícil essa transição sua da academia para a indústria? Assim, você comentou, inclusive, que foi durante o doutorado essa transição, né? E a gente sabe aí que manter as duas coisas ao mesmo tempo é um trabalho do caramba, né? Porque a pós-graduação a gente já sabe que é integral, né? E o trabalho, né? E as empresas também esperam 100% da gente, né? Então, um lado espera 100% e o outro espera 100%, né? Mas 200% a gente não... né? Exatamente. Por que eu estou falando isso? Você encontrou muitas dificuldades, muitos desafios nessa transição sua? Muitos desafios. Eu admito que eu estava confiante, assim, no sentido de que, poxa, eu pensava assim, cara,
eu fiz mestrado, estou terminando doutorado em teste de software, eu vou conseguir. E, na verdade, eu esqueci de um detalhe, né? Você precisa saber muito como os ambientes eles funcionam. Você precisa entender, cara. Você não pode entrar em um campo sem saber como ele funciona. E eu não fiz isso no início. Eu não fiz isso. Eu não fui saber qual era o papel do analista de qualidade dentro, por exemplo, do modelo ágil de desenvolvimento, né? Porque na pós-graduação a gente acaba ficando preso ao papel do testador, né? E às vezes esse papel do testador ele não existe mais. Ele é muito bem aplicável nos modelos antigos de desenvolvimento de software, né? Quando a gente esperava o software chegar pronto para a gente testar, né? E no modelo ágil, não. No modelo ágil, a gente tem a divisão das sprints, né? Então, o analista de qualidade, ele é muito mais do que um testador. Ele é como o próprio nome diz, o Quality Assurer, né? Garantia de qualidade. Ele é o cara que vai disseminar o conhecimento de qualidade ali no time. Então, ele vai ser o cara que vai ficar responsável em disseminar a qualidade. E a qualidade é a responsabilidade de todos. Então, assim, esses papéis que parecem ser simples, eu não conhecia. Eu não tinha afinidade. Não é que eu não conhecia, eu não tinha afinidade. E, consequentemente, eu acabo não me adaptando, não estando ali de acordo com os requisitos do que o mercado pedia. Então, eu tive algumas decepções ali no início, né? Quando eu tentei fazer a transição de carreira para o mercado, até que eu decidi ser humilde, né? Sentar e ver como o mercado vê a área de teste de software. Foi isso que eu procurei fazer. E aí eu comecei a pegar o material e comecei a estudar. E aí eu vi que não tinha nada diferente daquilo do que eu já estudava na pós-graduação. Por outro lado, eram papéis diferentes, eram visões diferentes. E aí eu tive que sair de uma visão, de um escopo e ir para outra. E aí, quando eu vi como funcionava a área, aí eu comecei a me preparar melhor. E aí foi quando eu fui eu fui convidado para uma entrevista para essa empresa do mercado financeiro, e ali eu fui aprovado. E ali, pronto, eu comecei a me desenvolver, né? E aí, por eu já ter afinidade com a área, já ter um conhecimento, eu consegui me desenvolver muito rápido na área, né? Então, assim, foi difícil, Bento, no sentido de entender como a área funcionava. O que era, como eles viam o papel do testador, né, do analista de qualidade ali na indústria. Né? Quando eu entendi isso, aí eu consegui me adaptar muito bem. Entendi. E você comentou uma coisa que a gente tem também muita curiosidade, inclusive foi até um dos principais objetivos do projeto, né, que a gente está fazendo aqui, sobre a visão que a empresa tem, né, ou que a indústria tem da área acadêmica, né? E nesse sentido, eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Na sua visão, né, como você acha que a indústria hoje vê, né, o acadêmico, o pós-graduado, principalmente na área estricto sensu, né? E também, embutindo uma outra pergunta nisso, por que existe, na sua visão, uma lacuna grande academia e indústria hoje, né? Será que é, eventualmente, por causa de investimento? Quem investe, quem não investe? Será que é cultura? O que você poderia dizer a respeito, na tua visão? Pergunta polêmica, cara. Pergunta polêmica. Eu acho que depende muito da empresa, Bento. Assim, de como a empresa vê o pós-graduando, o graduando. Acho que depende muito da empresa. Eu, por exemplo, tenho a sorte de trabalhar em uma empresa que ela surgiu dentro da universidade, né? Que é a Premap, né? Eu acho que, se eu não me engano, lá no Rio de Janeiro, na Universidade do Rio de Janeiro, né? E é uma universidade que ela tem, é uma empresa, melhor dizendo, que ela tem ali filiações com instituições públicas. Então, a gente recebe estudantes para estagiar na empresa, para trabalhar na empresa, né? Especialmente ali da Federal Fluminense, né? Então, assim, eu tenho a sorte de estar nesse contexto. Então, quando eu cheguei com meu mestrado e meu doutorado, como a empresa me viu foi de outra forma, entendeu? Tanto que isso também contou, por exemplo, para a minha última promoção, né? Então, assim, eu tenho orgulho de dizer que a empresa que eu trabalho, ela consegue ver, assim, o valor do mestrado e doutorado, até porque não é só o mestrado e doutorado, é o que você mostra no dia a dia. Então, quando a empresa vê que
existe valor ali no que você está fazendo, então ela acaba valorizando aquilo que você vem conquistando, né? Até porque ela consegue ver que ela tem um funcionário ali cada vez mais capacitado, né? Só que, infelizmente, não são todas as empresas que têm essa visão, né? E eu acho que essa visão ela tem relação com a tua segunda pergunta, do porquê que existe essa lacuna, né? E eu acho que essa lacuna existe, cara, por uma falta de, às vezes, comunicação. Entendeu? Eu acho que existe um problema aí na comunicação entre as duas pontas. Eu acho que a academia, ela precisa cada vez mais sair de dentro da academia. Acho que tem que, ou mesmo dentro da academia, fazer, por exemplo, o que vocês estão fazendo. Um podcast de pessoas que são da academia, professores, estudantes, que estão ali conversando com pessoas que já foram da pós-graduação, hoje trabalham em algum meio, ou são pessoas que são profissionais da área, enfim, criar esse canal de comunicação. As pessoas precisam ver quem é que está lá dentro da pós-graduação, o que é feito dentro da pós-graduação. Eu acho que quando isso fica mais compreensível para o público geral, porque a gente sabe que artigo científico, por mais que seja um meio de disseminar conhecimento, de compartilhar conhecimento, ele ainda é para um público muito específico, né? Um público-alvo, né? Então, acho que quando a gente tem a gente consegue falar de forma mais didática, de forma mais trivial para o público em geral, eu acho que esse canal de comunicação ele vai se estreitar cada vez mais. Então, eu acho que, na minha visão, é uma falta de comunicação. Porque na academia eu vejo muito valor dentro daquilo que a gente faz no mestrado e doutorado. E eu posso dizer claramente que eu trabalhei com pessoas excepcionais, cara. Excepcionais lá na USP. Eu conheço pessoas da minha área de teste de software que para mim são pessoas referências na área, pessoas muito boas. Mas por conta dessa falta de comunicação, ninguém conhece, entendeu? Então, assim, eu acho que existe aí essa necessidade de criar um melhor canal de comunicação, né? E uma coisa que a gente vê hoje em dia dos podcasts é que cada vez mais cientistas têm ido para podcasts e desmistificado muitos conceitos complexos aplicando na realidade, né? E isso fez com que as pessoas olhassem mais para o cientista, né, para o pesquisador, né? Eu acho que isso ficou muito evidente ali da pandemia para cá, né? Então isso de fato melhorou bastante. E eu acho que essa pode ser uma boa estratégia. Entendi. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu queria fazer. Bom dia, Misael. Meu nome é Enzo. Eu gostaria de saber, porque a gente vê a maioria das pessoas assim, que fazem o mestrado e o doutorado geralmente segue para a área acadêmica. O que somente para a área acadêmica, né? O que te motivou a ir para a área acadêmica e para a área da indústria também? Boa pergunta. Eu, na verdade, eu observei uma tendência ali durante a pandemia. Durante a pandemia, eu observei que existia uma tendência, uma necessidade das empresas contratarem, até porque a demanda aumentou, né? Então, eu vi isso também como uma oportunidade, porque do nada eu comecei a receber muita proposta. E também porque, cara, veio muito do meu perfil. Assim, eu sou professor numa faculdade, mas eu nunca me vi apenas como professor. Então, assim, a gente sabe que a profissão de professor, agora como eu estou sendo de fato professor, embora eu já tenha tido oportunidades de dar aula em pós-graduação, em especializações, de realizar treinamento, de ministrar palestra, cursos, etc. Mas eu nunca tinha tido aquela experiência de estar dentro da sala de aula todo dia, de estar realmente ministrando uma disciplina ali toda semana, né? E para mim foi um baita desafio quando eu migrei, porque foi um desafio quando eu migrei para a indústria, e foi um desafio quando eu fui para a sala de aula, de forma regular. Então, os dois meios me ofereceram muitos desafios. E vai muito do meu perfil. Eu nunca me vi fazendo uma única coisa, fazendo uma coisa só. Assim, eu chegava a ficar depressivo quando eu via que todo dia eu ia ter que fazer a mesma coisa. Embora o professor não faça a mesma coisa todo dia. A profissão de professor, cara, é extremamente complexa. Mas eu não me via fazendo uma única coisa todo dia. E aí, por isso que eu fui para o mercado. Porque o mercado ele me oferece desafios, eu faço diferentes coisas
ali ao mesmo tempo, e isso me ocupa minha mente, e é como eu me sinto confortável, é o que me preenche. E aí, eu nunca quis deixar a sala de aula, eu sempre quis ir para a sala de aula, eu sempre gostei de compartilhar conhecimento. Então, aí eu fui para a sala de aula, né? Fui dar aula na faculdade, né? E quando eu cheguei na faculdade, eu vi que era muito complexo, cara. É muito complexo ser professor. Porque eu tive, eu digo como oportunidade, eu não vou dizer que é infelizmente, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com 2 turmas diferentes na graduação. Na graduação não, mas no ensino superior. Uma turma de tecnólogo, onde meus alunos eram mais velhos, né? Normalmente eram pessoas que saíam de um trabalho e iam para a faculdade, né? Então, 95% da turma era assim, tinha esse perfil. E a outra turma, a turma de graduação, que é a turma de engenharia da computação. Tanto é que é o primeiro curso de engenharia da computação do Piauí, né? É o engenharia da computação com ênfase em inteligência artificial, né? E nessa turma, eu dei aula de uma disciplina que é a disciplina que eu tenho mais afinidade, que é engenharia de software, e é uma turma bem mais nova, que é o pessoal que está saindo do ensino médio e indo para a faculdade, né? Então, pessoas 95% jovens, né? E, cara, foi um desafio, porque são 2 públicos diferentes e o mesmo modelo de aula não é aplicável aos 2 públicos. E aí foi quando eu vi que a profissão de professor também me preenche pra caramba. Porque eu vi assim, cara, eu tenho que ter Porque eu chegava lá no público mais velho, o pessoal normalmente mais experiente, né, vamos dizer mais velho, normalmente o pessoal, ele já sabe o que eles querem. Então, assim, é muito, cara, você entra, dá o assunto, a galera já discute, já vira uma discussão ali, tem gente que trabalha já na área e traz ali a experiência dele do dia a dia. Então, assim, é uma coisa muito dinâmica, facilmente se torna dinâmica. Na dos mais jovens, isso já não funciona. Porque você precisa dizer, você chega com uma coisa, você precisa dizer o porquê que você está mostrando aquilo ali. Onde é que aquilo ali acontece. Que é para o cara ver valor naquilo ali. E não é que seja errado ou certo, é porque eles vêm de gerações diferentes, né? Então, o mais jovem, ele já olha aquilo que você está ensinando e já olha para as oportunidades de emprego. Então, o cara terminou a disciplina, ele já quer conseguir um emprego, entendeu? Ele tá mais ou menos assim. Então, ele é imediatista. É o cara que é imediatista. Então, assim, você tem que contextualizar muito mais e aplicar muito mais aquilo que você está propondo. E o modelo de aula, de slide, essas coisas, apesar de que esse modelo ele já está defasado para todos os públicos, mas para esse público específico dos jovens, ele está mais defasado ainda. Se você chegar com a aula só de slide, uma aula só discursiva ali, sem trazer um material extra, sem fazer uma dinâmica, esse modelo de aula não vai ser aceito por eles. Dificilmente vai ser aceito. Então, assim, foi um desafio para mim, tanto migrar para a indústria, como também migrar para a academia. Mas acredito que hoje, estando nos 2, eu consigo aprender com os 2 e consigo também me tornar um profissional cada vez melhor. Certo. Obrigado. Sim. Bom dia, meu nome é Renan. Eu tenho 2 perguntas, na verdade. Uma que você falou agora com o Enzo, que na pandemia você acha que aumentou a demanda da procura. Eu queria saber o porquê que você acha isso, se tem alguma virada de chave na galera de entender que a performance e a qualidade é um diferencial do seu produto. Então, se você tem vários concorrentes e você tem ótimos analistas e você tem uma melhor performance, como você pode sobressair sobre seus concorrentes? E a outra pergunta eu esqueci. Então eu vou deixar só essa primeiro, depois eu volto. Não, tranquilo. Eu acho assim, a demanda aumentou por conta dos investidores, né? Então, assim, eu não entendo tecnicamente sobre essas questões de economia, mas o que a gente acompanhou foi que durante a pandemia, como as pessoas estavam em casa, né? Então aumentou a demanda por serviços remotos, né? Por trazer ali aplicações que as pessoas de fato não precisam sair de casa, né? Então, como aumentou a demanda, os investidores eles viram aquilo ali como uma oportunidade. Então, injetaram muita grana nas startups, nas empresas, para poder fazer o desenvolvimento de produtos, né? Então, como aumentou a demanda por necessidade e a demanda por produção dentro das empresas de desenvolvimento, e, obviamente, aumentou a oferta de trabalho, né? Então, eles precisavam de muitos profissionais para poder dar conta da demanda, né? E aí foi quando realmente, de fato, ali explodiu de oportunidade. Então, assim, quem foi desenvolvedor na época,
técnica ou qualquer profissional da área de tecnologia sabe muito bem que aquele ano de 2020, 2021 explodiu de oportunidades e quem soube aproveitar da melhor forma se deu muito bem. Então, eu acho que eu explico dessa forma, que por conta do aumento de oferta, né, que causou essa explosão de oportunidades. Obrigado. Boa. Israel, um último tópico, só para assim, a gente rematar. Na sua opinião, na sua visão, o que é necessário hoje, né? Vamos supor, eu sou um estudante na área de computação e eu gostaria muito de trabalhar com qualidade, né? Gostaria de trabalhar com teste, com qualidade, e eu estou com dúvida ainda se eu quero academia ou se eu quero indústria, mas que habilidades eu poderia ter, ou até que coisas que eu poderia observar para estar investindo nessa área de qualidade? Eu acho que uma primeira coisa é você sentar o que a gente fala, sentar aqui na mesa, né, estar ali na frente da mesa e simplesmente estudar os fundamentos, né? Eu acho que isso é primordial ali. A princípio é você estudar os fundamentos. Estudar ali processo de desenvolvimento de software, a área ali de requisitos, levantamento de requisitos, ir ali para a área de validação, verificação e teste de software. Então, assim, você tem que saber, é importante você saber tudo isso para você entender qual é, de fato, o valor da área de teste de software. Porque se você seguir outro caminho, muito possivelmente você vai aprender o que é teste de software, mas você talvez não saiba o valor da área de teste de software. Então, assim, eu considero isso como primordial, né? Mas também eu vejo como essencial, cada vez mais, você levar isso para a prática. Então, sempre ver como isso se aplica na prática, se aplica no mundo real, né? Então, isso é bem importante. Só que tão importante o quanto que a gente chama de hard skills, né? Que são essas skills mais relacionadas à parte de aplicação, tem importantes soft skills que hoje estão sendo muito necessárias para o mercado para um analista de qualidade, né? Como a questão da comunicação, de você saber se comunicar, porque no modelo ágil ali de desenvolvimento, como a gente está dentro de um time que tem diferentes papéis, e a gente tem as cerimônias, né, durante o processo de desenvolvimento, que são as dailies, os refinamentos, as retrospectivas e tal, é necessário que expone a opinião dele. Por exemplo, imagine você chegar ali numa reunião de refinamento, onde você vai refinar uma feature que vai ser desenvolvida, e o analista de qualidade não questiona, não dá a opinião dele. Então, assim, isso acaba fazendo com que aquela feature seja desenvolvida com menos qualidade. E aí aumenta a chance de ocorrer um problema lá na frente. Então, assim, o analista de qualidade, hoje, o mais moderno, ele tem que ter senso crítico. Ele tem que ser um cara de fácil comunicação, um cara que tem essa desenvoltura de conversar com o time, de se comunicar com as pessoas, porque essas habilidades elas vão ser extremamente necessárias no dia a dia. Então, assim, estuda os fundamentos, procura ver como esses fundamentos se aplicam à prática, estuda, sim, sobre teste manual, sobre teste automatizado, sobre os principais frameworks ali utilizados no mercado, e estuda porque isso vai ser necessário. Só que muito mais importante que isso, tem que focar também nas soft skills. Porque se você souber fazer tudo isso, e lá no seu dia a dia, você não é uma pessoa que não dá sua opinião, você é uma pessoa que vê algo errado, mas não diz, porque fica com vergonha de dizer, aí fica muito difícil você conseguir evoluir no mercado. Entendi. Quer mais uma pergunta? Misael, é uma pena que está acabando o tempo, mas com certeza no futuro aí a gente vai estar entrando em contato novamente, que esse é um assunto muito bacana, né? Bem interessante e importante, né, para a gente estar discutindo. Muito obrigado pelo aceite, muito obrigado por ter participado hoje com a gente aqui. E, se quiser algum comentário final, fica à vontade. Não, eu agradeço o convite, eu fiquei muito lisonjeado de ter recebido esse convite, até porque a gente sabe que vocês estão montando esse projeto precursor, né, na instituição de vocês, e como eu já havia dito, esse meio de comunicação eu vejo ele como muito essencial para estreitar esses laços, né, estreitar esse canal de comunicação
não só com a indústria, mas com o público em geral. E eu vejo isso com bons olhos, né? Então, gostaria de deixar meus parabéns para vocês. Me coloco à disposição, seja para estar aqui como alvo, né, da discussão, mas também como ajudante, como suporte. Então, o que vocês precisarem de mim, vocês podem contar comigo. E vamos aí em frente, né? Bom, agradecemos demais a disponibilidade e a participação, cara. Muito bacana mesmo. Fechou. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Bom dia para vocês. Tchau, tchau.